Bartholomaus Blumenthal e o nascimento de uma nação. Aos meus avós Tara do 13 ao 14 nível. Bartholomaus Blumenthal nasceu na vibrante cidade de Nuremberg, em 1508, filho de seus amorosos pais, John e Agatha. A família Blumenthal pertencia a uma próspera e altamente habilidosa comunidade judaica conhecida por sua sofisticada e luxuosa arte em marcenaria de madeira. Desde jovem Bartholomaus mergulhou na arte e habilidade da profissão de sua família, demonstrando aptidão natural e paixão pela carpintaria. Sua infância foi repleta de alegria e felicidade, passando incontáveis horas no ateliê de seus pais, aprendendo os segredos da carpintaria e absorvendo o conhecimento transmitido de geração em geração. John e Agatha não apenas ensinaram a ele habilidades técnicas, mas também valores de perseverança, integridade e um profundo apreço pela beleza e pela arte. Os momentos mais felizes eram quando toda a família ia de férias para a Floresta Negra para visitar os avós de Bartholomaus, que tinham uma loja de madeira. Durante essas visitas, Bartholomaus se deliciava passando tempo com Goti, um idoso conhecido como guardião das florestas. Segundo a lenda local, Goti tinha 200 anos e demonstrava bondade para com os judeus. Ele encantava Bartholomaus com histórias fascinantes sobre sua amizade com Elvira, a governante dos elfos, e como ela sempre o ajudava a preservar a beleza e a harmonia da floresta. No entanto, a tragédia atingiu Bartholomaus quando ele era um adolescente. Seu pai, John, faleceu inesperadamente, deixando um vazio na vida de Bartholomaus e nos negócios da família. A perda de seu pai teve um profundo impacto nele, lançando-o às responsabilidades da vida adulta em uma idade precoce. Apesar da dor, Bartholomaus encontrou forças nos ensinamentos de seus pais e em seu amor pela carpintaria, continuando o legado deles. Conforme Bartholomaus crescia, ele se tornava cada vez mais consciente das restrições e preconceitos enfrentados pela comunidade judaica em Nuremberg. A discriminação e a perseguição eram frequentes, e o futuro parecia incerto para alguém de herança judaica. Uma nova oportunidade surgiu quando ele visitou seu tio David Blumenthal, que vivia em Ratisbona, Baviera, um lugar sob o domínio do imperador Carlos V, que também era rei da Espanha e arquiduque de Milão. O imperador precisava expandir rapidamente sua presença na América, e pessoas de todos os cantos de seu império eram aceitas para participar dessa empreitada. Embora os espanhóis liderassem, havia oportunidades de fazer fortuna e obter capitães, especialmente para aqueles com uma profissão. Em Ratisbona, a família Blumenthal experimentou uma mistura de tristeza e felicidade quando seu filho mais novo, Ruben, foi aceito para participar de uma expedição à América. Não era fácil obter a aprovação dos enviados do imperador, que procuravam jovens fortes, católicos e com uma profissão para se juntarem às expedições. Cheio de anseio pela liberdade, aventura e novas oportunidades, Bartholomaus tomou uma decisão audaciosa aos 20 anos. Ele partiria para o Novo Mundo, a América. Ele se dedicou a aprender espanhol, adotar rituais católicos e seguir as recomendações de seu primo. Com meticulosa atenção aos detalhes, lembrando um habilidoso carpinteiro, ele se envolveu na preparação. 6 meses depois, ele foi recrutado. Com o coração apesadumbrado, Bartholomaus se despediu de sua mãe, Agatha, prometendo-lhe que voltaria algum dia e continuaria com o legado familiar. Isso marcou o início de uma jornada interna complexa, já que ele teve que esconder sua identidade judaica para evitar perseguições. No entanto, no fundo de seu coração, seu judaísmo continuou a lhe fornecer força e direção. Bartholomaus Blumenthal embarcou em uma viagem para o Novo Mundo em 1528. Seu primeiro destino foi Hispaniola, Santo Domingo, onde ele se estabeleceu inicialmente. A partir daí, ele se aventurou até a Nicarágua antes de finalmente chegar ao Peru para apoiar Francisco Pizarro em sua conquista. Foi no Peru que Bartholomaus teve a oportunidade de conhecer Pedro de Valdívia, uma figura-chave na conquista espanhola do Chile. Impressionado com as habilidades e determinação de Bartholomaus, Valdívia o convidou para se juntar à sua expedição enquanto eles se preparavam para conquistar o Chile. Bartholomaus embarcou na árdua jornada junto com a expedição de Valdívia, enfrentando os desafios de um terreno desconhecido, climas hostis e encontros com tribos indígenas. Sua experiência como carpinteiro foi valiosa no estabelecimento e defesa dos assentamentos. Enquanto Bartholomaus demonstrava sua habilidade no trabalho com madeira, Pedro de Valdívia reconheceu suas habilidades e confiou-lhe a tarefa de construir uma fortificação mais sólida para defender Santiago dos ataques indígenas.
aprendendo com os Yanaconas, trabalhadores indígenas, que a melhor madeira e os melhores carpinteiros estavam nas terras de Talacante e Labi Cusco. Um príncipe inca que mantinha uma relação amigável com os espanhóis, Bartolomaus decidiu falar com ele. A comunicação se mostrou desafiadora, já que os melhores tradutores estavam em Santiago. No entanto, para surpresa de Bartolomaus, Azirinusta, a única filha de Talacante, havia aprendido espanhol o suficiente para ajudar na comunicação. Azirinusta ficou cativada por Bartolomaus com sua aparência alta, loira e olhos azuis, além de seu impressionante cavalo. Imediatamente uma conexão surgiu entre eles. Inicialmente Talacante relutou em fornecer madeira a Bartolomaus, temendo que isso fortalecesse a defesa dos espanhóis em Santiago e provocasse mais ataques das tribos indígenas, especialmente de Michimalonco. Talacante elevou a voz e expulsou os espanhóis, expressando suas preocupações. No entanto, Azirinusta, segurando a mão de seu pai, falou com ele em quechua, assegurando-lhe: os espanhóis nunca serão derrotados. Profundamente reflexivo, Talacante refletiu por um tempo e finalmente concordou em fornecer a madeira. Bartolomaus ficou profundamente impressionado com a força e a resistência da jovem e bela Azirinusta de 16 anos. Seus olhares se encontraram, e para sua alegria, Azirinusta respondeu com risos. Esmagado pela gratidão, Bartolomaus se ajoelhou com a intenção de beijar a mão de Azirinusta e expressar seus agradecimentos. No entanto, Sairi, o noivo de Azirinusta, interveio e afastou Bartolomaus. Bartolomaus, levantando as mãos em um gesto de paz, recuou e se retirou para coletar a madeira tão necessária e recrutar os melhores carpinteiros. O encontro deixou em Bartolomaus um sentimento de admiração pelo espírito de Azirinusta e um vínculo cada vez mais profundo entre eles. Apesar da interrupção, sua conexão continuou a crescer em meio aos desafios que enfrentavam. A madeira e os carpinteiros fornecidos por Talacante não eram apenas excepcionais, mas também abundantes. As tribos sob o domínio de Talacante mostraram seu talento natural e engenhosidade, adaptando-se rapidamente ao uso de ferramentas espanholas e técnicas de construção. Suas habilidades superaram as expectativas, criando estruturas intricadas e robustas, incluindo casas, muros e fortificações. Bartolomaus, com sua experiência e olhar atento aos detalhes, trabalhou em estreita colaboração com as tribos de Talacante, compartilhando seu conhecimento e técnicas enquanto aprendia com seus métodos tradicionais. Pedro de Valdívia, ciente da importância estratégica de assegurar uma fonte confiável de madeira, estendeu um convite formal a Talacante Labi, convidando-o para um grande banquete em Santiago. O banquete tinha o objetivo de honrá-lo, mostrar a força da presença espanhola e solidificar sua incipiente aliança. Para criar um espetáculo impressionante que deixasse uma impressão duradoura em Talacante, Pedro de Valdívia deu ordens ao seu principal capitão, Rodrigo de Quiroga. O mestre de campo Quiroga planejou meticulosamente uma exibição militar de grandiosidade incomparável. Os melhores cavalos foram selecionados, adornados com armaduras ornamentadas, e seus cavaleiros exibiam uniformes resplandecentes. Os canhões foram posicionados estrategicamente, prontos para disparar salvas retumbantes, mostrando o poderio militar das forças espanholas. A emoção e a antecipação pairavam no ar enquanto Talacante, acompanhado por seus guerreiros, se aproximava de Santiago. No entanto, quando se aproximaram dos arredores da cidade, foram recebidos por Rodrigo de Quiroga e sua comitiva. Preocupado com as possíveis repercussões de permitir que os guerreiros de Talacante entrassem em Santiago, Rodrigo de Quiroga vacilou, temendo tensões e conflitos. Nesse momento crucial, Bartolomeus deu um passo à frente, mostrando humildade e respeito. Descendo de seu cavalo, aproximou-se de Talacante com uma graciosa reverência, apresentando-lhe um crucifixo de metal finamente trabalhado como gesto de paz e boa vontade. Talacante, intrigado com a demonstração de reverência de Bartolomeus, permitiu-lhe falar. Erguido em toda a sua altura, Bartolomeus olhou diretamente nos olhos de Talacante e falou com um tom calmo e resoluto. Nunca está sozinho, estimado príncipe, nosso imperador quer ser seu protetor. Apresento-me como seu guerreiro, assim como todos os meus leais soldados. Juntos forjaremos um vínculo que transcende fronteiras e traz união e prosperidade às nossas terras. Talacante, com o olhar oscilando entre Bartolomeus e Azirinusta, que havia reaparecido, mostrou uma mistura de surpresa e compreensão.
Ele reconheceu a sinceridade e a coragem nas palavras de Bartolomeus, enquanto a presença de Azirinusta servia como testemunho de sua visão compartilhada de paz e harmonia. Com um renovado senso de confiança, Talacante declarou: entrarei em Santiago com meus novos guerreiros brancos, os espanhóis, e com este homem honrado. Seus guerreiros que haviam testemunhado o poder do aço, arcabuzes e canhões, e que intuíam a importância do momento, concordaram, prontos para abraçar um futuro de cooperação e convivência. Enquanto o séquito avançava, Azirinusta caminhava ao lado de seu pai, sussurrando-lhe palavras de encorajamento e orientação. Bartolomeus, maravilhado com a beleza e o espírito de Azirinusta, encontrava-se incapaz de desviar o olhar de sua radiante presença. Seu elegante traje confeccionado com os melhores tecidos refletia a graça e a força que ela possuía em seu interior. Azirinusta o seguiu, e nesse momento, Sairi saltou furiosamente, tentando impedir que Azirinusta continuasse. Ao presenciar isso, Talacante ordenou a seus guerreiros que segurassem Sairi pelo braço, permitindo que Azirinusta os acompanhasse livremente. Enquanto isso acontecia, Sairi gritava para Talacante: você é um traidor, os espanhóis vão nos exterminar, você prometeu a mão de Azirinusta para meu pai, para unir nossos povos, e agora você me impede. Ele continuou gritando, mas sua voz foi gradualmente se desvanecendo à medida que Talacante, seu séquito e Bartolomeus com seus soldados se afastavam cada vez mais. À medida que se aproximavam de Santiago, as tensões do passado pareciam dissipar, substituídas por um renovado senso de esperança e possibilidade. O encontro. Pedro de Valdívia esperava por Talacante fora da casa do governo e o convidou cordialmente a entrar. No interior, ofereceu a Talacante uma taça de vinho, expressando que em nome do imperador Carlos V, governante do mundo e protetor da cristandade, a casa em que estavam era sua casa e estavam ali para forjar uma aliança eterna. Após o brinde, Pedro de Valdívia solicitou que entrassem em seu escritório para uma conversa privada, assegurando a Talacante que retornariam ao banquete posteriormente. Talacante aceitou, mas com a condição de que sua filha, Azirinusta, os acompanhasse como sua tradutora pessoal. Pedro de Valdívia respondeu: esses assuntos não são para mulheres, mas se Vossa Excelência deseja que a bela princesa nos acompanhe, será uma honra. Uma vez dentro do escritório, Talacante rompeu seu habitual silêncio e começou a se expressar com franqueza. Somos conscientes de suas intenções, disse ele. Como membro da família Cusco, recebo informações detalhadas sobre tudo o que aconteceu em minha terra natal. Nosso império caiu e muitos espanhóis foram implacáveis. Isso não acontecerá aqui no Chile, disse Pedro de Valdívia. Não estou aqui para fazer promessas vazias, mas para proteger meus súditos e minha linhagem, continuou Talacante. Então, senhor Valdívia, se vosso imperador não está presente, o que podeis me oferecer para garantir o respeito à minha linhagem, minha riqueza e minha autoridade? Valdívia respondeu que a base de seu entendimento residia nas mãos de Deus e que, portanto, todos deveriam ser batizados e seguir o caminho do Salvador. Através dessa ação, todos os direitos da linhagem e dos súditos de Talacante seriam assegurados. Ele acrescentou que uma vez feito isso, Talacante seria nomeado marquês pelo vice-rei do Peru, Blasco Nunes Vela pessoalmente. Promessas, meras promessas, exclamou Talacante. Isso não é compromisso suficiente para mim. Os mapuches no sul são fortes, e minha aliança com vocês poderia significar minha queda se forem derrotados. Vosso sangue será o sangue de minha linhagem e de meu povo. Nesse momento tenso, Azirinusta tocou a mão de seu pai, instando-o a guardar silêncio e a se sentar novamente. Em meio a uma imensa tensão, Talacante lembrou-se do que sua filha, Azirinusta, sussurrou para ele enquanto viajavam para Santiago algumas horas antes. Pai, assim como os espanhóis, os mapuches são fortes e sedentos de sangue, mas os mapuches nunca teriam conquistado o Tavantissuil, nome que os incas deram a seu império. Você sabe o que aconteceu com as famílias reais incas que não seguiram os espanhóis, e muitas famílias que os seguiram também foram despojadas de seus direitos. Por que não misturar seu sangue com o deles e garantir a prosperidade eterna de nossa linhagem? Eu não quero mais o Sairi. Ele é uma besta que me maltrata. Eu quero dar a você netos com um homem de olhos como o mar e cabelo dourado. Imagine belos netos com pele cor de mel, olhos azuis e cabelos castanhos montando a cavalo no Chile pela eternidade. Com determinação renovada, Talacante levantou-se novamente e disse a Pedro de Valdívia: para selar esse ato de verdade, devemos misturar nosso sangue. Esse é o compromisso final.
Minha amada filha, Asirinusta, deve se casar com vosso capitão Bartolomeus, e meus netos, bem como seus descendentes, herdarão todos os nossos títulos nobres e terras. Asirinusta não conseguiu conter sua alegria e começou a chorar lágrimas de felicidade. Pedro de Valdívia, comovido com a sinceridade e determinação de Talacante, respondeu: assim será, meu estimado senhor. Nossa amada rainha Isabel decretou a mistura imediata de nossos súditos nas Américas, plebeus com plebeus, princesas com príncipes. Nosso grande imperador, governante do mundo, continua esse caminho traçado por sua amada avó, e é uma honra que, para selar essa união, possamos unir o capitão Bartolomeus à princesa Asirinusta. Pedro de Valdívia convocou Frei Rodrigo de Mendoza e Bartolomeus para seu escritório. Assim que entraram, Asirinusta não conseguia desviar os olhos de Bartolomeus, seu brilho realçado por sua felicidade avassaladora. Pedro de Valdívia declarou: para selar esta aliança, Nosso Senhor, em sua imensa grandeza, determinou que nosso sangue se misture, seguindo o caminho estabelecido por nossa rainha-mãe Isabel e reafirmado por seu neto, nosso grande imperador e protetor da cristandade. Frei Rodrigo de Mendoza, abençoe essa promessa de união e que seja selada o mais breve possível. Enquanto Pedro falava, Bartolomeu sorria e contemplava a mulher sábia e bonita que havia lhe dado tanta ajuda. Desde que deixou Nuremberg e depois de testemunhar tanta violência e sofrimento, ele não sentia um afeto tão imenso. O Frei Rodrigo de Mendoza respondeu: assim seja, mas primeiro as formalidades. Amanhã celebraremos o batismo do príncipe Talacante Labi Cusco e de sua única filha, Asirinusta e Labi Cusco. Para o batismo devemos usar nomes cristãos. Que nomes escolheremos? Pedro de Valdívia concordou, e Bartolomeus pediu permissão a Pedro de Valdívia para se dirigir diretamente a Talacante. Ele disse: príncipe Talacante, este é o maior privilégio que você me concedeu, convidando-me a fazer parte de sua família. Estas mãos sempre estarão lá, movendo-se para proteger os Ilabi Cusco e os muitos netos que teremos. A partir deste momento, sou seu protetor e seu novo filho. Em seguida, com cuidado, ajoelhou-se diante de Asirinusta, segurou sua mão suavemente e olhou em seus olhos. Disse: a mulher mais bonita das Américas, a mãe dos meus futuros filhos, obrigado, Senhor, por tanta graça. Asirinusta, serei seu homem fiel e a guiarei para a maior felicidade possível. Sou seu mais humilde servo. Em minha terra natal, há um nome muito bonito, Elvira. É alemão, mas é amplamente usado na Espanha e significa, aquela que tem poder. Elvira respondeu emocionada: eu sou Elvira. E tentou beijá-lo, mas o Frei Rodrigo de Mendoza interrompeu e disse: tudo a seu tempo. O acordo foi selado, e o que está destinado à noite de núpcias deve permanecer para a noite de núpcias. Enquanto isso, Bartolomeus ocupou seu lugar, e Talacante expressou certo desgosto. Eu sou um príncipe da estirpe Cusco. Meu nome foi concedido pelos sacerdotes mais altos de Cusco. Eu não posso perder meu nome. Isso é inegociável. O rosto de Elvira se encheu de tristeza. Nesse momento, Pedro de Valdívia, com sua habilidade habitual para resolver assuntos complexos, dirigiu-se ao príncipe Talacante. Meu estimado príncipe, seu nome nunca será perdido. Aqui nos referimos às suas terras como Talagante, e a partir de agora, esse será o nome dessas terras para sempre. Para alguém de linhagem tão nobre, gostaria de propor o nome do avô de nosso grande imperador e amado esposo de nossa rainha Isabel, o rei Fernando. No Chile, o nome Fernando sempre será sinônimo do grande príncipe Talacante Labi Cusco, que perante Deus e nosso imperador, a partir de agora será conhecido como Fernando Labi Cusco. Concluindo seu discurso, Pedro de Valdívia tirou um lindo anel de ouro que havia adquirido de um príncipe em Cusco e o entregou a Talacante, que hesitou por alguns momentos até que um olhar penetrante de sua filha o fez olhar para Pedro de Valdívia e dizer: aceito. O casamento. Pedro de Valdívia deu-lhes apenas uma semana, um período curto considerando a necessidade dos batismos. Eles batizaram toda a classe governante e todas as tribos sob sua influência. Para realçar o casamento tão esperado, Elvira, agora princesa Elvira, recebeu as vestes mais requintadas de outras nobres famílias incas e das esposas dos líderes espanhóis. A notícia desse casamento se espalhou pelos arredores de Santiago, sendo visto como um ato de graça e esperança. Finalmente falava-se de um futuro de união em vez de guerra, fogo ou ódio. Poderia esse ser o futuro de uma nação?
Com a escassez de ouro, a união entre culturas e o amor se tornaram um único alicerce para construir uma nova nação. Essas histórias chegaram aos ouvidos de Sairi, que, consumido pela raiva, tomou decisões desesperadas para evitar que isso acontecesse. No entanto, a força da união entre os espanhóis e Talacante tornava cada vez mais difícil conquistar Santiago. Determinado, Sairi se disfarçou de Yanacona, acompanhado de seus melhores guerreiros, infiltrando-se entre os servos que organizavam o casamento. Seu objetivo não era sua amada Azirinusta, como antes a chamavam, mas sim Talacante, que havia traído sua honra ao quebrar a promessa feita a seu pai. Sob a proteção da escuridão, Sairi descobriu onde Talacante e sua corte estavam hospedados na residência de Pedro de Valdívia. Rapidamente, ele passou despercebido entre os guardas e adentrou a casa. Munido de instruções precisas, ele sabia em qual quarto Talacante estava, mas a missão não seria fácil. Os guardas de Talacante estavam postados do lado de fora de seu quarto, vigilantes para protegê-lo de qualquer dano. Sairi esperou pacientemente, servindo água e cumprindo todas as tarefas designadas na preparação para o importante casamento que ocorreria no dia seguinte. O álcool havia permeado todos os cantos dessa nação em ascensão. Assim também aconteceu com as forças de Talacante. Aproveitando a oportunidade, Sairi trouxe uma garrafa de vinho para cada um dos guardas e o séquito de Talacante, declarando que eles também tinham o direito de comemorar. Sem experiência com álcool, eles rapidamente sucumbiram aos seus efeitos. Foi então que Sairi agiu, administrando um sonífero nos dois guardas. Adentrando o quarto de Talacante, ele encontrou o príncipe dormindo em paz e sozinho. Sacando seu lacutum, ele se preparou para atacar Talacante, apenas para sentir o frio aço da espada de Bartolomeus. Emergindo das sombras, Bartolomeus proclamou: "O Senhor está ao nosso lado. Minha amada Elvira é capaz de tudo e sabe de tudo. Como você acha que acabou aqui, infeliz? Todos nós conhecíamos seu plano desde muito cedo. Nada deterá nosso amor, nossa união, que será o futuro de uma grande nação." Enquanto Sairi partia deste mundo com ódio nos olhos, Talacante o encarava fixamente, enquanto Bartolomeus o tranquilizava sobre sua aliança e a natureza indomável de seu amor. Sua união moldaria o futuro de uma grande nação. Os preparativos para o casamento foram tão grandiosos quanto as majestosas paisagens ao seu redor. Das profundezas das montanhas dos Andes aos vales exuberantes, os sussurros da celebração iminente ecoavam por toda a terra. Chegou o dia do casamento, Santiago e Talagante se enfeitaram com flores vibrantes, tapetes deslumbrantes e música alegre. A cerimônia ocorreu na capela que foi rapidamente construída em Talagante, sobre o coração de um antigo templo inca, onde parecia que os espíritos dos ancestrais de Dona Elvira abençoavam a união. Bartolomé Flores, como agora era chamado Bartolomeus, exibia-se esplendidamente com uma armadura enquanto se mantinha alto e orgulhoso no altar, aguardando ansiosamente sua noiva. Dona Elvira, envolta em um vestido adornado com padrões intrincados e tecido com fios de ouro, fez sua grande entrada, cativando a todos os presentes. Enquanto trocavam votos e alianças, o sol iluminava o templo, lançando um brilho radiante sobre o casal. Seu amor se tornou um símbolo de esperança, encurtando a lacuna entre dois mundos e abraçando o futuro que os aguardava.